A questão se a ceia deve ser celebrada uma vez por semana, uma vez por mês, 4 vezes por ano, ela tem que ser respondida pelo prisma da história da igreja. Quando olhamos para o Novo Testamento e os cristãos se reúnem para o culto, é perceptível que a ceia é celebrada todas as vezes que a igreja se reúne, que a prática do sacramento era comum. Quando nós andamos pelo período da patrística, percebemos que essa é a regra. A primeira apologia de Justino, o mártir, ele descreve em 2 ocasiões o culto cristão, em todos eles há a celebração da ceia, e quando termina a celebração, os diáconos eram instruídos a levar a ceia para os irmãos que não puderam estar presentes. Depois, com o passar do tempo, a coisa mudou, especialmente no ano 800, quando Carlos Magno assume o reinado franco. Ele toma para si a prática do dízimo como o imposto do reino. As igrejas passam a entregar o dízimo para o reino e não mais nas igrejas. E o reino passa a sustentar as igrejas. Quando chegamos no período da Reforma, a missa católica, a ceia é celebrada em todas elas, mas no protestantismo há uma mudança. Primeiro com o Zwinglio. A reforma de Zwinglio fazia com que a ceia fosse celebrada em Zurique apenas 4 vezes por ano, no Natal, na Páscoa, no Ano Novo e no Pentecostes. E algumas igrejas seguiram Zwinglio nessa prática. Zwinglio acreditava que a celebração da ceia era apenas um memorial e que, portanto, não havia tanta necessidade que ela fosse celebrada em todo o culto como acontecia no catolicismo romano. Quando Calvino inicia a reforma em Genebra, a intenção de Calvino era que a ceia fosse celebrada todo domingo, uma vez por semana. E ele apresentou essa postura na sua ordenança eclesiástica em 1541. Só que Genebra era uma cidade-estado. E a prefeitura ou o governo da cidade é que bancava todas as despesas da igreja. Então, os síndicos de Genebra disseram que celebrar a ceia todo domingo era muito dispendioso, ficava caro para a municipalidade. E Genebra não vivia naquele período um período de fartura por causa do interdito do Duque de Savoia. Não foi aprovado a celebração da ceia todo domingo. Esse foi até um dos motivos porque Calvino foi expulso de Genebra em 1538. Ao retornar, ele insistiu nessa questão, mas a municipalidade adotou o critério de Zwinglio, em que a ceia também em Genebra seria celebrada apenas 4 vezes por ano. No decorrer da história, e eu não sei exatamente a data, as igrejas protestantes passaram a celebrar a ceia uma vez por mês. E essa tem sido a prática mais comum e generalizada no meio protestante. Da minha parte, eu creio que, como a ceia é um sacramento de comemoração e também para reafirmar a nossa crença no sacrifício, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, e por isso ela tem conotações evangelísticas, ela deveria ser celebrada mais vezes. Por isso, sempre que há uma comemoração, é salutar a celebração da ceia. É perigoso para a igreja tratar a ceia apenas como um apêndice do culto. Não, a ceia é uma parte importante, pois é um momento de comunhão verdadeira, real e, entre aspas, momentânea, naquele exato momento com o nosso Salvador. Se a questão é celebrar mais vezes ou menos vezes, nós temos deixado a critério de cada igreja, de cada liderança. No entanto, celebrar mais vezes também não é nenhum prejuízo para a vida da igreja.